E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas. É um prazer poder estar aqui falando para você e apresentando o meu trabalho. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante na área de engenharia, das mais diversas engenharias, engenharia elétrica, mecânica, de computação, química, que se trata aí na área de controle. E eu espero que seja de muito proveito para você. Eu gostaria de te pedir uma moral, de você se inscrever nesse canal, dando relevância para esse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário para que a gente troque ideia e eu consiga te ajudar mais ainda. E cara, seria muito interessante se você pudesse me ajudar compartilhando esse vídeo e fazendo esse vídeo chegar a mais pessoas. Isso me alegraria muito porque significa dizer que o meu trabalho ajudaria mais pessoas. Beleza? Um forte abraço, que você aproveite essa aula, porque realmente eu me dediquei para montá-la. Forte abraço, valeu! Então nós vamos analisar esse sisteminha aqui, ó. É esse cara que eu quero analisar. Beleza. Vocês vejam aí o seguinte. Vocês vejam que o GC é um proporcional, tá vendo? É um amplificador de potência. Simplesmente eu vou pegar o erro aqui e vou amplificar esse erro. É isso que eu vou fazer. E eu tenho um servomotor, ou seja, baseado no sinal que eu tenho aqui, eu vou posicionar, por exemplo, poderia ser um braço robótico. Eu vou posicionar, ou uma engrenagem, né? E eu vou posicionar essa engrenagem onde eu quero que ela fique posicionada. Beleza. Vamos já retirar aqui alguns dados, né? O GC de S é K. E o GP de S é igual a S, que multiplica 0,1 S mais 1, e o 10 aqui no numerador. E o H de S é igual a 1. É unitário. Na verdade, é menos 1, né? É menos 1, porque tem esse menos aqui. Beleza. Vamos pensar o seguinte. Aqui ele não colocou, mas eu vou colocar. O R de S da gente está aqui, né? E o C de S está aqui. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou estabelecer o erro desse sistema para as três entradas. Então, observe. Primeiro eu vou para as constantes de erro. Beleza? Então, quais são as constantes? Então, ó, o KP. O KP, lembrem, é limite quando S tende a zero de GC de S, GP de S. Beleza, então vai ficar assim. KP igual ao limite, quando S tende a zero, de K e 10 sobre S, que multiplica 0,1 S mais 1. Beleza? Então eu tenho isso aí. Acontece o seguinte, quando eu aplicar esse limite com S tendendo a zero, vocês hão de concordar comigo que isso aqui vai tender a zero. O 0,1S tende a zero. 0 mais 1 é 1. Beleza? Então vai ficar S vezes 1 e 10 sobre essa multiplicação. Bom, mas esse S tende a zero. Ou seja, o denominador tende a um número muito pequeno. Portanto, 10 sobre K, independente de quanto seja o K, 10 sobre K sobre S, ou melhor, 10 vezes K sobre S, isso tende a infinito. Então, eu vou colocar aqui, ó, o KP tende a infinito. Portanto, o erro em regime permanente. Para uma entrada degrau... Pô, Luiz, mas você não falou que a entrada era degrau. Eu não falei porque eu estou calculando o KP. E o KP só existe para a entrada degrau, que é 1 sobre 1 mais KP. Isso aqui é zero. Ou seja, esse sistema apresenta erro zero para uma entrada degrau. Pessoal, até aqui, tranquilo? Todos conseguem entender? Sim. Beleza? Oi, pois não.
O H de S é a malha de realimentação. É essa malha que liga o C lá para a entrada. É aqui, ó. Liga o C lá para a entrada. Aqui fica o H de S. Ó. Tudo bem? Legal. Vamos em frente aqui, pessoal. Vamos calcular agora o KV. O que é o KV? É o limite, quando S tende a zero, de S, GC de S, GP de S. Beleza? Então vai ficar assim. KV igual a limite, quando S tende a zero, de S, que multiplica K, que multiplica S, 0,1 S, mais 1 e o 10 aqui em cima. Então, notem aqui, ó. Esse S vai cair com esse S, antes de aplicar o limite. S cai com S. Quando eu aplico o limite, com S tendendo a zero, isso aqui tende a zero. Então, vai ficar 10K sobre 1. 10K sobre 1 é 10K. Então, o KV é igual a 10K. E o erro, que é 1 sobre KV, é 1 sobre 10K. Ou seja, quanto maior esse K, menor o erro. Vocês concordam? O erro, então, passa a ser inversamente proporcional a 10K. Ou seja, quanto maior o ganho do controlador proporcional, menor o erro. Tranquilo para vocês? Sim, senhor. Beleza? E aí vamos para o último, que é muito parecido com o segundo. Então, agora a gente está no KA. Lembra? KA, constante de erro para uma entrada parabólica, enquanto o KV é para uma entrada em rampa. Beleza? Então, aqui, ó, é S ao quadrado. Pessoal, vou escrever só GC e GP, mas vocês sabem que está no domínio S, né? Aqui vai ficar limite quando S tende a zero de S ao quadrado. Aí, ó, já vou colocar a expressão assim, ó. 10K sobre S, 0,1 S mais 1. Bom, esse quadrado cai com esse S e esse 0,1 S tende a zero. Então, eu vou ficar assim, ó. 10K vezes S dividido por 1. Só que o S está tendendo a zero. Ou seja, o KA tende a zero. E, portanto, o erro, que é 1 sobre KA, né? 1 sobre KA, tende a infinito. Joinha? Agora, pessoal, finalmente vamos falar sobre o tipo de sistema. Vamos falar lá sobre o tipo de sistema. Tipo de sistema, bom, tem algumas definições em algumas obras, mas eu gosto dessa definição aqui que eu vou apresentar para vocês. Ó. Eu olho para cá, né, para o ganho de malha direta, e observo se nesse ganho de malha direta, que no caso da gente aqui, esse ganho é isso aqui, né? Ó, 10K sobre S 0,1 S mais 1. Vocês vão de concordar comigo que eu posso reescrever isso aqui dessa forma. 1 sobre S, 10K, 0,1 S, mais 1. Tudo bem? Não tem, né? Não estou errando em nada, não tem erro aí algébrico, nem nada disso. E, pessoal, a estrela do negócio é isso aqui, ó. Essa fração 1 sobre S, ela é uma integral. Lembrem
que quando a gente tem, deixa eu colocar uma louça uma lousa limpinha para a gente aqui. Lembrem que quando a gente tem uma derivada, então, por exemplo, eu tenho df de t dt, e eu aplico uma Laplace nela, isso aqui fica S vezes f de s. Beleza? Eu nem vou lá para aqueles valores iniciais e tal. Faz de conta que os valores iniciais são todos zeros, para simplificar o que eu quero mostrar aqui para vocês. Beleza. Agora vamos fazer aqui uma analogia. Tá? Isso aqui a gente sabe, teorema da diferenciação na aplicação da transformada de Laplace. Agora vamos fazer uma analogia. Qual é a operação contrária da derivada? É a integral, certo? Então eu teria f de t dt aqui. E quando eu aplico Laplace, ao invés do s multiplicar, ele divide. É o análogo contrário que a gente chama. Não é? É a operação contrária. Então, todas as vezes que aparece esse cara, esse fator 1 sobre s, eu estou realizando uma integral, certo? Em algumas literaturas, os caras trabalham, ao invés de 1 sobre s, eles trabalham muito com s elevado a menos 1, que é a mesma coisa, só que com a roupagem diferente. Então, sempre que eu tenho o s a menos 1, na verdade, eu tenho uma integral. E aí, pessoal, o que é que acontece? O número de integradores que você tem na malha direta é o que define o tipo do sistema. É o que vai definir o tipo do sistema. Então, nesse caso aqui, eu só consigo isolar um sobre S. Eu só consigo isolar um integrador. Portanto, esse sistema aqui, ele é um sistema tipo 1, que é aquele N lá, daquela tabelinha. Então, reparem, para uma entrada degrau, ele apresenta erro zero. Para uma entrada rampa, ele apresenta um erro finito. E para uma entrada parabólica, ele apresenta erro infinito, por causa desses cálculos que nós fizemos aqui. E lembrem, o tipo do sistema não é a ordem do sistema. Ah, Luiz, então o que é a ordem do sistema? Notem também aqui, né? Pegar aqui, esse polinômio aqui que eu acho que fica claro. Pegue o ganho aqui de malha direta. Beleza. Vocês concordam que esse denominador vai dar um polinômio de grau 2? Porque quando eu fizer S vezes S, isso vai dar grau 2. Ou seja, esse sistema é de segunda ordem, mas é tipo 1. Entendem? Então, ordem não tem a ver com o tipo do sistema. O tipo do sistema é quantos integradores eu consigo isolar na malha direta. Beleza? Para vocês terem uma ideia. Se aqui fosse K sobre S, eu teria um controlador integral. Aqui seria um proporcional integrativo, um PI. Beleza? Proporcional integrativo. Na verdade, deixa eu até falar assim. Eu teria um integrativo. Porque proporcional integrativo eu teria que ter K sobre K1 mais K2 sobre S. Então, eu vou botar só integrativo. Eu acho que vocês vão concordar comigo que se eu tivesse esse S aqui, a expressão da malha direta não ficaria 10K sobre S, ficaria S ao quadrado. Por quê? Esse S vai multiplicar esse S aqui. Ó. Então, ficaria com S ao quadrado. Ou seja, eu não isolaria um integrador. Eu isolaria 2, porque ou eu escreveria 1 sobre S ao quadrado, ou 1 sobre S vezes 1 sobre S vezes essa coisa aqui. Ó. Ou seja, quantos integradores? 2. Aí seria tipo 2. Certo, pessoal? Até aqui? Conseguem acompanhar? Beleza. Agora,
Tá, e o que é que seria tipo 0? Beleza. Tipo 0 seria isso aqui, pessoal, ó. Imagina que eu não tenho, né? Só tenho um K aqui. E eu não tivesse esse S aqui, ó. O que é que aconteceria? Aqui ficaria assim, né, ó. E isso aqui desapareceria. Ou seja, eu não consigo isolar nenhum integrador. E se eu não consigo isolar nenhum integrador, o sistema é tipo 0. Certo? Então, é isso. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Se eu tivesse assim, ó, esse ganho GP, imagina que ele fosse assim, ó. Vou modificá-lo para vocês terem uma ideia como é que a coisa se apresenta. Então, ó, imagina que aquele GP lá, opa, deixa eu mudar aqui a cor. Imagina que o GP fosse assim, ó. 10 sobre S ao quadrado mais 3S. Pronto. Então, note, será que o sistema é tipo 0? Ó, ordem 2 eu sei que ele é, porque o polinômio, o denominador, é ordem 2. Eu já sei, é ordem 2, beleza. Agora, será que esse cara aqui é tipo 2, tipo 1 ou tipo 0? Veja, eu não posso escrever assim, ó. 10, S mais 3. Então, ó, eu consigo isolar um integrador. Portanto, ele é ordem, desculpa, ele é tipo 1. Por quê? Porque eu consigo isolar um integrador. Agora, notem, um contra-exemplo. Eu já não consigo isolar um integrador. É a mesma ordem 2, mas é tipo 0. Agora, outro exemplo. Qual a ordem? A ordem é 2. E qual é o tipo? 2. Nesse caso é ordem 2, tipo 2. Por quê? Porque eu posso escrever assim, ó, 1 sobre S, 1 sobre S vezes 10. Então, quantos integradores eu consegui isolar? 2 integradores. Portanto, é tipo 2. E é ordem 2. Tranquilo, pessoal? Aí a confusão, para vocês não fazerem nunca confusão entre ordem e tipo. Tudo bem? E aqui é obrigatória a volta para esse quadro, porque agora a gente falou sobre tipo. Então, notem, sistema tipo 0, o erro para uma entrada degrau vai ser finito, mesmo que o KP seja 0. Mesmo que o KP seja 0, vai dar finito. Ou pode dar 0, se o KP for muito alto. Beleza, então depende do KP. Agora, ele vai ter um erro infinito para uma entrada em rampa e erro infinito para uma entrada degrau. Se o sistema é tipo 1, ele vai apresentar independente do valor da constante de velocidade. Independe. Ele vai apresentar erro 0 para uma entrada degrau, ou seja, o KP é sempre infinito. O erro para uma entrada em rampa vai ser finito, dependendo de quanto é, né? Ou melhor, esse erro é uma quantidade finita e depende do KA, do KV. E para uma entrada parabólica, o sistema tipo 1 apresenta erro infinito, que foi justamente o sistema que a gente analisou. Então, lá a gente viu, o erro para uma entrada degrau foi 0, o erro para uma entrada rampa deu 1 sobre 10K, ou seja, o KV era 10K, então deu 1 sobre 10K, e para a entrada parabólica, o erro deu infinito. Um sistema tipo 2 apresenta erro 0 para a entrada degrau, um erro 0 para a entrada em rampa e um erro finito,
dependendo aqui do KA, maior ou menor, mas é um erro finito. Né? Pode ser zero, Luiz? Dificilmente. Se o sistema for tipo 2, dificilmente o KA vai dar infinito. Portanto, o erro para a entrada parabólica é um erro finito. Pode ser pequeno esse erro, mas dificilmente vai ser zero. Tá? Dificilmente a gente vai poder considerá-lo igual a zero. Ah, Luiz, e tem sistema tipo 3? Tem. Basta que eu tenha 3 integradores na malha direta. E se eu tiver o sistema tipo 3, todos os erros são zero. Com certeza absoluta. Todos os erros são zero. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Belezinha. Pois não? Não, concordamos, sim. Ah, legal, legal. Letícia que está falando? Isso, professor. Tudo tranquilo? Certo, por aí. Graças a Deus. Pessoal, agora eu queria complementar isso que a gente fez para saber o seguinte, né? Para arrematar aqui a aula e fechar a aula com louvor, né? Agora eu queria saber o seguinte, tá? A gente temos um erro aqui que de repente a gente podia refinar esse erro, que é o erro para a entrada rampa. É esse erro igual a 1 sobre 10K. Poxa, quanto pequeno pode ser esse erro? Ou seja, será que tem limite para esse K, para eu tornar esse erro muito pequeno? Não, será que esse K eu posso aumentar? Por exemplo, se eu quisesse que esse erro fosse 1 milésimo, ou seja, 1 sobre 1000, será que eu posso usar um valor 100 para esse K? Aí entra, pessoal, a outra problemática, que é o seguinte. Eu detectei aqui que o erro depende do ganho do controlador proporcional. Agora, quais os valores que eu posso colocar nesse controlador proporcional que aliviem o erro, mas garantam a estabilidade desse sistema? Porque observem, o sistema, eu não posso consertar o erro e tornar o sistema instável, porque aí, cara, eu estou cobrindo um santo e descobrindo outro. Então, não posso fazer isso. Então, o que é que nós vamos fazer? Vocês entenderam, né? Qual é a minha análise aí e qual é a minha reflexão? Ou seja, cara, a gente tem que dar uma solução completa. A gente não pode dar uma solução meia boca. Beleza? É para isso que a gente está gastando o fosfato da gente aqui. Ok, se isso faz sentido para vocês, vamos lá. O que é que a gente precisa fazer então? E aí, isso aqui a gente já estudou. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a função de transferência do sistema. Lembra que esse sisteminha aí, ele tem uma função de transferência assim, né? Eu vou chamar T de S, tá? A gente tem um T de S que é C de S, saída sobre entrada, né? C de S sobre R de S, que é igual a G de S sobre 1 mais GH. G de S, H de S. Onde o G de S é o ganho total da malha direta, ou seja, GC vezes GP. Ok? Então nós temos... Ah, e o H, né? Como a gente viu, é 1. Beleza. Então, vamos lá. Vamos trabalhar isso aqui substituindo as expressões que a gente tem do GC, GP e por aí vai. Então vai ficar assim, né? Ó, T de S igual. O G de S é 10K sobre S 0,1S mais 1, que é aquela malha direta lá. Aí aqui eu vou colocar 1 mais isso aí. Então, S 0,1S mais 1 e aqui 10K. Quando a gente fizer essas contas, pessoal, se vocês notarem, a gente vai ficar assim, ó, S 0,1S mais 1 mais 10K
E aqui em cima 10K. Bom, mas onde é que foi parar esse S que multiplica S mais 1? É com um mínimo múltiplo que eu vou fazer aqui com esse 1 aqui, ó. Aí vai cortar esse denominador com esse. Beleza? Ou seja, aqui eu tenho assim, ó, 0,1 S ao quadrado mais S mais 10K e 10K aqui em cima. Então, essa é a nossa função de transferência. E aí, o que é que eu vou fazer? A partir daí, vou pegar o nosso polinômio característico e montar critério de Ruff. Então, aqui eu tenho quem? 0,1, 1 e 10K. Bem simples, porque é um de ordem 2, né? Então, fica muito simples de fazer. E quem é que é esse último? Se eu for calcular, esse cara aqui vai dar 0, né? Esse aqui, ó, ele vai dar 0. Por quê? Porque aqui é 0 e aqui é 0. Aí lembra como é que calcula? 1 vezes 0 menos 0,1 vezes 0 dividido por 1. Então vai dar 0. Agora, e esse cara aqui, ó? Eu sei que tem que ser 10K, porque lembre que na última linha, o que aparece é o termo independente. Eu sei que vai ser ele, mas eu vou treinar para a gente não perder o costume de treinar. Então, como é que eu calculo esse cara aqui embaixo? 1 vezes 10K, 10K. Menos 0,1 vezes 0, 0. Então, 10K. Dividido por 1, 10K. Então, fiz isso aqui só para vocês lembrarem como é que a gente calcula. Pelo critério, já que o primeiro termo é positivo, nenhum outro pode ser negativo. Porque cada mudança de sinal, vocês lembram, significa uma raiz ou um polo no semiplano positivo. E isso já dá indício de instabilidade. Então, eu tenho que garantir que 10K tem que ser maior do que 0. E para isso acontecer, o K tem que ser maior do que 0. Então, eu posso usar e abusar do K desde que ele seja um número positivo. Isso, pessoal, com o poder da caneta na mão, é tranquilo. Só que esse ganho K, vocês lembram de onde é que ele vem? Qual é o significado físico dele? Então, vamos só voltar aqui, só para a gente não perder a realidade, né, de vista. Ele é um amplificador de potência. Quanto mais amplificação, quanto mais ganho eu quero do amplificador, mais grana eu gasto. Ou seja, matematicamente, o céu é o limite para o K. E, em termos de erro, quanto maior o K, menor o erro. Porém, isso impacta em custo do sistema. Portanto, eu tenho que ter ali uma ideia, né? Poxa, não adianta eu montar um sisteminha simples com um amplificador de potência que custa milhões. Não faz sentido. Aí não seria engenharia, né? Então, é sempre esse dual que a gente vai ter que ficar prestando atenção. É um olho no peixe e um olho no gato. Não tem jeito. A gente tem que cuidar do erro, minimizar o erro. Se possível, zerar o erro. Mas aí só vai entrar com uma ação de controle. Porém, também não podemos descuidar da instabilidade. Ou melhor, não podemos descuidar da estabilidade para evitar a instabilidade. E, além disso tudo, tem o fator custo, que no nosso estudo ele não entra muito em pauta, mas no dia a dia a gente sabe que quanto mais custo você tem em um projeto, mais inviável se torna esse projeto, ou melhor, menos factível se torna esse projeto. Então, enquanto engenheiros, a gente tem que pensar nisso tudo, inclusive na tabela de preços, tá? Quer dizer, não é só na parte técnica, mas também na tabela de preços. Pessoal, perguntinha. Tranquilo para vocês até aí?